Vem cá, vamos começar respondendo. É normal, então, que a gente tenha tantas vozes dentro da nossa cabeça? Bom, a gente precisa separar, né? E eu acho que a palavra normal, ela é bem complexa, né? Normal e patológico, mas vamos colocar aqui que o nosso diálogo hoje representa as vozes que fazem parte da nossa vida e que não são ameaças, né? Assim, para o nosso modo de viver. Então, existe sim uma normalidade, todos nós pensamos. Algumas pessoas pensam muito, outras pensam pouco. Mas não há, e aí, cientificamente falando, até hoje, né, que eu me atualizei do que nós temos de estudos, não há nenhuma prerrogativa de um modo ideal de pensar que, se você extrapola, seria um adoecimento, uma patologia. Então, sim, é muito normal, faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender a utilizar isso a nosso favor. E às vezes é nesse ponto que a gente peca, né? Que a gente dá o tom errado para dona voz. Exatamente. Mas é porque essas vozes, elas fazem parte de um arcabouço de memórias que nós construímos desde a infância. Então é muito interessante pensar assim, da onde que isso veio, né? Quando que começou? E Vygotsky, essa palavra é difícil, esse nome, né, desse psicólogo, e Piaget, eles começaram a estudar a infância. Então, eles são precursores nessa temática do fluxo da consciência, que a gente está falando aqui de pensamento, né, ideias. E aí, eles descobriram, né, nos estudos deles, 3 estágios de quando começa esse diálogo interno. E é interessante, porque o primeiro estágio é a criança comunicando somente. Então, é aquela etapa que a criança normalmente fala o que ela quer. Copo, água, ela, né, comunica, ela utiliza então da fala, daquilo que ela está desenvolvendo, aprendendo, para comunicar somente. No segundo estágio, ela cresce um pouquinho mais e ela começa a entender que ela não precisa de um interlocutor. Ela pode conversar sozinha. E aí, normalmente, quando a criança está brincando com os amiguinhos, né, que a gente fala, o que você está conversando, né? Percebe a criança, às vezes, contando altas histórias, supostamente sozinha, mas ela está ali com os seus amiguinhos, com seus pensamentos. E aí, no terceiro estágio, que é a virada de chave que nós vivemos até hoje, o contexto dela entender que eu não preciso falar o que eu estou pensando, eu posso somente pensar. E isso é a nossa conversa interna, os nossos diálogos internos. E depois, atualmente, o Charles Fornehal, um outro psicólogo atual, ele tem estudos voltados também para esse fluxo de pensamentos. Ele traz que nós temos o quarto estágio, então, que é o nosso pensamento, ele fica tão... essa habilidade, ela vai sendo tão reforçada dentro de nós que a gente começa a condensar. E aí a gente nem precisa dizer frases completas, a gente começa já a ter técnicas com a nossa mente, de se entender tão bem, que é uma palavra-chave. Você fala tal coisa. E tudo já vem à tona porque é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo, construindo ao longo da vida, desde a infância. Quando a gente aprende que não preciso ficar falando tudo que eu estou pensando, não. Posso ficar guardando isso aqui só para mim, né? Então, é interessante pensar que essa construção, ela vai se aprimorando com o tempo e a gente começa a ficar com esse lugar só nosso, que são os nossos pensamentos.